O entendimento do poder e da manipulação é uma busca milenar, e quando observamos as 48 Leis do Poder, de Robert Greene, notamos que essas diretrizes não são meramente estratégias para vencerem interações sociais, mas um espelho que reflete as complexidades da natureza humana. O estoicismo, uma filosofia que atravessou séculos, oferece uma lente única através da qual podemos analisar essas leis. Ao integrar os princípios estoicos, podemos não apenas compreender melhor a dinâmica do poder, mas também cultivar uma vida mais equilibrada e significativa. O estoicismo, que se origina da Grécia Antiga, prega a importância do autocontrole, da razão e da virtude. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem da capacidade de dominar as emoções e de responder às circunstâncias com sabedoria. Por outro lado, as 48 Leis do Poder muitas vezes enfatizam a manipulação e o jogo psicológico. Contudo, quando analisamos as leis sob a ótica estoica, percebemos que a verdadeira essência do poder não reside apenas na manipulação, mas na habilidade de se manter firme em meio ao caos. Por exemplo, a Lei 1, nunca ofusque o mestre, pode ser reinterpretada à luz do estoicismo. Em vez de simplesmente buscar agradar os poderosos, um estoico veria essa lei como uma oportunidade de aprender e crescer, mantendo a integridade e o foco nos próprios valores. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a prática da resiliência. Isso se alinha com várias leis de poder que enfatizam a importância da paciência e da estratégia. A Lei 15, destrua totalmente o seu inimigo, pode parecer agressiva e manipuladora à primeira vista. No entanto, um estoico poderia interpretar essa abordagem como a necessidade de erradicar as influências negativas da vida, não necessariamente em um sentido literal, mas em um contexto de crescimento pessoal. O estoicismo nos convida a refletir sobre quais inimigos devemos destruir em nossa própria mente, medos, inseguranças e vícios que nos impedem de avançar. Assim, a resiliência se torna uma qualidade essencial para navegar tanto em situações de poder quanto nas adversidades da vida. As 48 Leis do Poder podem ser vistas como um guia para a manipulação, mas o estoicismo nos lembra que a virtude deve ser o nosso norte. As leis frequentemente nos levam a considerar a eficácia de nossas ações, mas que preço estamos dispostos a pagar por esse poder? A Lei 27, jogue com a necessidade de acreditar das pessoas para criar um culto de seguidores, ressalta a importância de manipular as crenças alheias. No entanto, um estoico questionaria a autenticidade dessa abordagem. É possível conquistar seguidores através da manipulação, mas isso se alinha com a virtude? O verdadeiro poder, segundo a filosofia estoica, reside na capacidade de inspirar os outros através da integridade e da liderança moral. Quando adotamos essa perspectiva, começamos a reescrever as regras do poder, priorizando a construção de relacionamentos genuínos e respeitosos em vez de alianças baseadas em interesses egoístas. Ao explorar as 48 Leis do Poder através da lente do estoicismo, emergimos com uma compreensão mais rica e complexa do que significa exercer poder em nossas vidas. O estoicismo não apenas complementa as lições de Greene, mas também oferece uma alternativa saudável e sustentável para a manipulação. Em vez de nos perdermos em jogos de poder, podemos optar por cultivar a resiliência, a virtude e o autocontrole, criando assim um caminho que respeita tanto a nós mesmos quanto aos outros. Assim, ao integrar esses conceitos, não apenas nos armamos com ferramentas para navegar nas complexidades das interações humanas, mas também construímos um legado que valoriza a integridade e a sabedoria. O verdadeiro poder não é encontrado na manipulação, mas na capacidade de liderar com autenticidade e compaixão, mostrando que a manipulação pode ser substituída por um caminho mais elevado e gratificante de influência. As leis de Greene oferecem uma visão pragmática, muitas vezes sombria, da busca por poder, enquanto a filosofia estoica nos orienta para a luz da razão e da ética. Essa tensão entre a manipulação e a virtude é onde encontramos oportunidades para um verdadeiro crescimento pessoal, tanto no âmbito das relações sociais quanto na construção de um legado duradouro. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações. Essa perspectiva é vital quando consideramos as leis do poder, que muitas vezes se baseiam em emoções e reações humanas. Por exemplo, a Lei 22, use a tática da rendição,
Transforme fraqueza em poder, sugere que ceder em um confronto pode ser uma estratégia eficaz. No entanto, um verdadeiro estoico não veria isso como fraqueza, mas como uma oportunidade de manter a calma e a clareza em uma situação tensa. Essa abordagem estoica oferece uma espécie de defesa contra as táticas manipulativas que podem ser empregadas em jogos de poder. Quando nos tornamos conscientes de nossas emoções, e nos lembramos de que a única coisa que realmente podemos controlar é nossa resposta, ganhamos uma vantagem significativa. Podemos escolher não reagir de maneira impulsiva, mas sim agir de acordo com nossos princípios e valores. Isso não só nos protege contra a manipulação, mas também nos posiciona como líderes respeitáveis que inspiram confiança e lealdade. O estoicismo valoriza a autodisciplina como uma virtude essencial. Essa característica se torna ainda mais relevante quando analisamos as 48 leis do poder. A Lei 3, oculte suas intenções, pode ser vista como uma estratégia para manter o controle em um ambiente competitivo. Contudo, a autodisciplina estoica exige que sejamos transparentes em nossos objetivos, não apenas conosco, mas também com aqueles ao nosso redor. A autodisciplina nos permite agir de forma alinhada com nossos valores, mesmo em face da tentação de manipular ou enganar os outros. Isso não significa que devemos ser ingênuos ou desconsiderar as dinâmicas de poder, mas sim que devemos atuar com integridade. Quando cultivamos essa autodisciplina, tornamo-nos mais fortes e mais resilientes, o que, paradoxalmente, pode nos tornar mais influentes. As pessoas tendem a se reunir em torno de líderes que demonstram consistência e caráter, e essa influência se revela muito mais poderosa e duradoura do que qualquer tática manipulativa de curto prazo. Um aspecto fundamental do estoicismo é a prática da autoanálise e da reflexão contínua. As 48 leis do poder nos fornecem uma variedade de estratégias, mas muitas vezes essas estratégias exigem que façamos uma pausa e analisemos nossas intenções e ações. A Lei 29, planeje até o fim, enfatiza a importância de ter uma visão clara. No entanto, o estoicismo nos ensina que o planejamento deve ser acompanhado de um exame honesto de nossas motivações. Refletir sobre nossas intenções e a moralidade de nossas ações não é apenas uma prática estoica, mas também uma forma de garantir que nosso uso do poder seja ético. Essa autoanálise nos ajuda a evitar armadilhas éticas e a manter um compromisso com a virtude. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossos próprios padrões de comportamento e de como eles se alinham com as leis do poder, podemos fazer escolhas mais sábias e significativas que não apenas nos beneficiem, mas também beneficiem aqueles ao nosso redor. Em última análise, a intersecção entre o estoicismo e as 48 leis do poder oferece uma perspectiva rica e multifacetada sobre o que significa ter poder em um mundo complexo. O estoicismo nos desafia a ir além das táticas manipulativas e a cultivar um poder que se baseia na virtude, na autodisciplina e na resiliência. Essa abordagem não apenas nos protege contra as armadilhas da manipulação, mas também nos posiciona como líderes de caráter que inspiram outros a seguir. Conforme navegamos pelas dinâmicas do poder, devemos nos lembrar de que o verdadeiro poder não é encontrado na dominação ou na manipulação, mas na capacidade de influenciar positivamente os outros e de viver de acordo com nossos princípios. Ao integrar os ensinamentos do estoicismo em nossa compreensão das leis do poder, podemos construir um legado que não apenas nos eleva, mas também transforma o ambiente ao nosso redor em um espaço mais justo e ético. Essa é a verdadeira essência do poder, um poder que, em última análise, serve ao bem maior. Em um mundo onde a manipulação e as táticas astutas são frequentemente vistas como necessárias para a ascensão, o estoicismo nos oferece uma perspectiva crítica que nos leva a questionar: até onde estamos dispostos a ir para alcançar nossos objetivos? A moralidade deve ser um guia constante em nossa busca por poder, e isso se torna especialmente relevante quando analisamos as leis de Greene. Uma questão central que emerge quando discutimos as leis do poder é a natureza do poder em si. A Lei 48, a Summa Formlessness, sugere que a adaptabilidade é fundamental para quem busca o controle. No entanto, como um estoico, devemos considerar que essa adaptabilidade não deve se desviar de nossos princípios morais.
A verdadeira força de um líder não reside apenas em sua capacidade de se moldar às circunstâncias, mas também em sua habilidade de permanecer fiel a valores fundamentais, mesmo quando a pressão é intensa. Quando o poder é baseado em táticas manipulativas, ele tende a ser efêmero e, muitas vezes, autodestrutivo. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, enfatizavam que a virtude e a moralidade devem ser a base de qualquer ação. Um poder que se constrói sobre a manipulação e a desonestidade não apenas compromete nossa integridade, mas, eventualmente, resulta em um colapso da confiança e do respeito que sustentam relações saudáveis. Portanto, é vital que, ao praticar qualquer uma das leis de poder, nos perguntemos: isso é realmente ético? Estou agindo em conformidade com meus valores? Outro aspecto que não pode ser ignorado quando abordamos as leis do poder é a importância da empatia. Muitas das leis de Greene podem ser interpretadas como distantes ou até mesmo frias, focando exclusivamente na eficácia e no resultado. No entanto, o estoicismo nos convida a considerar o impacto de nossas ações sobre os outros. A empatia não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma força poderosa que pode transformar a maneira como exercemos o poder. A Lei 6, chame a atenção a qualquer custo, por exemplo, pode ser uma estratégia para conquistar influência. No entanto, um líder que ignora as necessidades e sentimentos dos outros, em busca de reconhecimento pessoal, acaba criando um ambiente tóxico. A prática da empatia, por outro lado, permite que estabeleçamos conexões profundas e significativas. Isso não apenas melhora nossas relações, mas também nos torna mais eficazes em nossa influência. Quando as pessoas sentem que suas preocupações são ouvidas, valorizadas, o poder se torna uma força colaborativa e não uma ferramenta de opressão. A ambição é uma qualidade frequentemente celebrada nas narrativas sobre poder. No entanto, o estoicismo nos alerta para os perigos da ambição desenfreada. A Lei 10, infecte-se com a grandeza, pode ser vista como um chamado à excelência, mas a grandeza não deve ser buscada a qualquer custo. O estoicismo nos ensina que a moderação é uma virtude essencial. Quando nos tornamos excessivamente ambiciosos, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa: nossa ética, nossas relações e nossa paz interior. O equilíbrio entre ambição e moderação é fundamental. Um estoico aspiraria a ser bem-sucedido, mas não à custa de sua integridade ou do bem-estar dos outros. Isso implica que, ao perseguir o poder, devemos constantemente nos questionar sobre nossas motivações e o impacto de nossas ações. O que estamos dispostos a sacrificar em nome da ambição? É possível alcançar grandeza sem comprometer nossos valores? É essencial enfatizar que o verdadeiro poder vai além da manipulação ou da conquista. Ele é construído sobre uma base de moralidade, empatia e integridade. O estoicismo nos ensina a ver o poder não como um fim em si, mas como uma ferramenta que deve ser usada com responsabilidade e propósito. Em um mundo que muitas vezes valoriza os resultados acima de tudo, lembrar-se de que nossas ações têm consequências éticas é vital. O poder pode e deve ser exercido de maneira que reflita nossos valores mais profundos e ajude a construir comunidades mais fortes e justas. Assim, ao navegar pelo complexo labirinto do poder, que possamos sempre nos perguntar: estamos usando nosso poder para o bem maior? Essa reflexão nos manterá ancorados em nossos princípios e nos guiará em direção a um futuro mais ético e significativo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Imperativo examinar como a sabedoria estoica não apenas nos molda como indivíduos, mas também impacta a dinâmica das relações de poder. Em um mundo onde a manipulação e a astúcia são frequentemente exaltadas, a abordagem estoica oferece uma alternativa poderosa e ética. A sabedoria não é apenas um conhecimento teórico, é uma prática que se reflete em nossas ações e interações. A sabedoria estoica destaca a importância da clareza mental e da
Racionalidade, especialmente em situações de pressão. A Lei 15, esmague totalmente o seu inimigo, pode ser vista como uma chamada à agressividade, mas a sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira vitória muitas vezes reside na paz e na resolução pacífica de conflitos. Em vez de buscar a destruição total de um adversário, um estoico se concentraria em entender a situação, buscando soluções que beneficiem a todos os envolvidos. Esta abordagem não apenas promove a harmonia, mas também estabelece um exemplo moral para os outros. Ao agir com sabedoria e consideração, nós não apenas evitamos conflitos desnecessários, mas também cultivamos um ambiente onde a colaboração e o respeito mútuo prevalecem. Essa perspectiva pode parecer contraintuitiva em um mundo que muitas vezes valoriza a vitória a qualquer custo, mas a sabedoria é uma força transformadora que pode alterar drasticamente a dinâmica de poder. Outro aspecto que merece atenção é a prática da reflexão, um conceito central no estoicismo. Os estoicos frequentemente se dedicavam a momentos de introspecção, questionando suas ações e motivações. Em oposição à Lei 2, nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. A reflexão nos permite avaliar a natureza de nossos relacionamentos e a qualidade de nossas interações. Ao refletirmos sobre como e por que agimos, podemos evitar armadilhas emocionais que podem nos levar a decisões impulsivas. Essa prática de autoexame é particularmente pertinente nas relações de poder, onde a pressão externa pode distorcer nosso julgamento. Quando tomamos um tempo para nos perguntarmos sobre a ética de nossas ações ou sobre como elas afetam os outros, podemos alinhar nossas decisões com nossos princípios estoicos. Isso nos ajuda a manter uma postura de integridade e responsabilidade, características essenciais para qualquer líder que aspire a um poder sustentável e respeitável. O autoconhecimento é uma das chaves para o domínio do poder. O estoicismo nos ensina que, para influenciar os outros de maneira eficaz, primeiro devemos compreender a nós mesmos. A Lei 33, descubra o ponto fraco de cada um, pode ser interpretada como uma fórmula para manipulação. Contudo, um líder estoico se esforçaria para conhecer não apenas os pontos fracos dos outros, mas também os seus próprios. Essa autocompreensão nos permite agir de forma mais consciente e estratégica, sem sacrificar nossa ética. Quando conhecemos nossas fraquezas e limitações, podemos trabalhar para superá-las e, assim, nos tornamos melhores líderes. Essa jornada de autodescoberta não é uma tarefa simples, mas é fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Ao mesmo tempo, essa prática nos ajuda a entender melhor as motivações e vulnerabilidades dos outros, permitindo que nos relacionemos de maneira mais empática e respeitosa. Por fim, a interseção entre o estoicismo e as 48 leis do poder *** nos leva a uma reflexão profunda sobre o tipo de legado que desejamos construir. A busca pelo poder não é um objetivo em si, mas uma ferramenta que deve ser utilizada com intenção e responsabilidade. O estoicismo nos orienta a considerar como nossas ações impactam não apenas nosso próprio futuro, mas também o futuro daqueles ao nosso redor. Essa perspectiva nos desafia a agir de maneira que inspire outros a fazer o mesmo. A Lei 1, nunca ofusque o mestre, pode ser vista como um lembrete para reconhecer e respeitar aqueles que nos precederam, mas também deve ser interpretada como um chamado para nos tornarmos mentores e modelos para os que estão por vir. O verdadeiro poder é aquele que empodera os outros, que constrói comunidades e que promove a justiça e a equidade. Ao final de nossa análise sobre a relação entre estoicismo e as 48 leis do poder, é claro que a verdadeira essência do poder reside em sua prática ética e responsável. O estoicismo nos ensina que o poder deve ser exercido com sabedoria, empatia e reflexão, e que nossas ações têm consequências que se estendem muito além de nós mesmos. Ao integrar esses princípios em nossa busca por poder, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas também deixar um legado duradouro que inspire futuros líderes a agir com ética e integridade. Assim, ao navegarmos pelas complexidades do poder, que possamos sempre nos lembrar
de que a verdadeira força reside na capacidade de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. A busca por poder não deve ser uma jornada solitária, ela deve ser uma oportunidade para construir e elevar aqueles que nos cercam, criando um espaço onde todos podem prosperar. Essa é a verdadeira vitória e a essência do poder com propósito. A busca pelo poder muitas vezes levanta dilemas morais que desafiam nossos princípios. Portanto, entender como esses elementos se entrelaçam é fundamental para qualquer líder que aspire a influenciar de forma positiva e duradoura. A ética desempenha um papel crucial no exercício do poder. As leis de Robert Greene muitas vezes enfatizam a eficácia e a estratégia, mas é o compromisso ético que garante a legitimidade desse poder. A Lei 3, oculte suas intenções, pode ser interpretada como uma estratégia astuta, mas o estoicismo nos leva a considerar as implicações morais de tal abordagem. Quando ocultamos nossas intenções, corremos o risco de perder a confiança daqueles ao nosso redor. A confiança é um ativo inestimável nas relações humanas, e uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Assim, os líderes devem ponderar as consequências de suas ações. A ética não deve ser apenas uma consideração secundária, deve ser um pilar fundamental que orienta cada decisão. Isso não significa que líderes não possam ser estratégicos, mas é vital que essa estratégia seja moldada por um forte senso de responsabilidade e integridade. O verdadeiro poder ético é aquele que não apenas alcança resultados, mas também respeita e honra a dignidade humana. A sabedoria estoica oferece um guia valioso na tomada de decisões, especialmente em situações desafiadoras. A prática da dissonância cognitiva, que envolve a reflexão e a análise crítica de nossas crenças e ações, nos permite avaliar se nossas decisões estão alinhadas com nossos valores. A Lei 40, despreze o que não pode ter, nos ensina a aceitar a realidade e a focar no que é possível. No entanto, a sabedoria estoica nos lembra que devemos também considerar o impacto de nossas escolhas. A capacidade de avaliar nossas decisões não apenas em termos de resultados, mas também em termos éticos, é fundamental para um líder. Quando avaliamos uma escolha, devemos nos perguntar: isso está alinhado com os meus valores? Estou agindo com integridade? Essa prática ajuda a garantir que nosso poder seja exercido de maneira justa e responsável, promovendo um ambiente onde todos se sintam respeitados e valorizados. O conceito de responsabilidade é central na filosofia estoica e tem implicações significativas no contexto do poder. Um líder estoico reconhece que sua posição de influência traz consigo uma responsabilidade moral. A Lei 7, faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito, pode parecer uma tática inteligente, mas a responsabilidade nos leva a refletir sobre o valor real do reconhecimento. Os líderes devem se esforçar para criar uma cultura de cooperação e valorização. Quando os membros de uma equipe se sentem reconhecidos e apreciados, isso não apenas melhora a moral, mas também resulta em um desempenho mais elevado. O poder não deve ser visto como uma ferramenta para a autoexaltação, mas como um meio de elevar os outros. A verdadeira liderança é aquela que inspira e nutre o potencial dos outros, criando um legado que transcende o indivíduo. Por fim, a interseção entre o estoicismo e as 48 leis do poder nos leva a refletir sobre o impacto duradouro do poder ético. O poder que é exercido com integridade não apenas beneficia o líder, mas também impacta positivamente a comunidade e a sociedade como um todo. A Lei 18, não construa fortalezas para se proteger, nos ensina que o verdadeiro poder vem da conexão e da colaboração. Quando nos isolamos, perdemos a oportunidade de aprender e crescer com os outros. A construção de relacionamentos sólidos e a promoção de um ambiente de respeito e colaboração são essenciais para um poder que perdura. O legado de um líder ético é aquele que se perpetua através das ações e valores das pessoas que ele influencia. Em vez de buscar poder por meio do medo ou da manipulação, os líderes devem se empenhar em criar um legado de empoderamento e justiça. À medida que concluímos nossa exploração da relação entre estoicismo e as 48 leis do poder,
fica claro que a essência do verdadeiro poder reside na combinação de ética, sabedoria e responsabilidade. O estoicismo nos oferece um caminho para navegar pelas complexidades do poder, desafiando-nos a agir com integridade, a refletir sobre nossas ações e a cultivar um ambiente de respeito mútuo. Neste mundo dinâmico e frequentemente tumultuado, é vital que os líderes se lembrem de que o poder não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que deve ser utilizada para promover o bem comum. Ao integrar esses princípios em nossa prática de liderança, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas também deixar um impacto positivo e duradouro no mundo ao nosso redor. Que possamos sempre nos esforçar para exercer nosso poder de maneira que reflita nossos valores mais profundos e que inspire aqueles que nos cercam a fazer o mesmo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!